Bom, acho que podemos ir aí, vocês já estão prontos? Positivo. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, vamos dar início aqui. Ainda tem bastante gente entrando aí ainda aqui no Zoom também, no YouTube, mas até em função do horário, vamos dar início, tá? Então, a gente já está lá transmitindo também no YouTube, né? Já estamos lá ao vivo. Queria agradecer inicialmente aqui a vocês, né? Os 4, acho que prontamente aí aceitaram o nosso convite, o Lauter, o Juan, o Juliano e o Luiz Fernando. A gente até já estava batendo um papo antes aqui. Mas obrigado aí pelo convite. A gente tem feito essa iniciativa que a gente começou na sexta-feira da semana passada, né? E aí foi um sucesso, até foi mais do que a gente imaginava de acesso, né? O pessoal tem acompanhado bem, tem inclusive sugerido, tem vindo temas novos aí de sugestão para a gente. Inclusive esse que a gente vai fazer na quinta-feira, vamos fazer um de finanças comportamentais, né? Para falar um pouquinho aí sobre essa questão do comportamento do investidor, principalmente aqui para o nosso público que é RPPS, que é o pessoal que está muito assustado, né? Então, você tem uma responsabilidade muito grande, você imagina nós 5 aqui no caso, né? Quem está na pele aí do gestor de RPPS, a gente sabe da dificuldade, porque você está lidando com um patrimônio ali de milhões de reais, de milhares de servidores, né? Seus conterrâneos ali no município que você mora, e sem ser especialista em investimento, né? Que é a grande realidade da maioria. Então, você fica aí nessa dificuldade, fica meio sem saber o que fazer. Então, a gente foi buscar aí o pessoal que é especialista nesse assunto, né? Foi assunto, inclusive, de prêmio Nobel, né, de economia. Então, a gente vai discutir um pouquinho na quinta-feira sobre isso. Temos outros temas mais para frente, que a gente vai discutir um pouco mais, questão de investimento no exterior. Estamos avaliando outros assuntos aí, inclusive, quem tiver sugestão, tem chegado algumas boas sugestões aí para a gente fazer, e os bate-papos com os tribunais de contas, né? A gente já tem feito, já fizemos com Alagoas, então a ideia também, a gente acaba ficando um pouco o investimento, mas fala de uma forma geral, trazendo o presidente da Associação Estadual de RPPS e alguém do Tribunal de Contas do Estado, para discutir aí, já nesse período o pessoal não tem tido muito acesso a nada, na verdade, né? Não sei os serviços essenciais, então a gente tem buscado os tribunais de contas para bater um papo. A gente vai ter em breve aí já com a Paraíba, Pernambuco e Ceará, né? Então são os 3 que a gente deve fazer em breve. Mas aí a gente está aqui aberto, né, a perguntas, só para lembrar aí para o pessoal, tanto aqui no Zoom, quem está acessando pelo Zoom, como quem já está lá pelo YouTube, podem usar o chat, né, que tem aí para perguntas. Fiquem à vontade, eu já preparei mais ou menos alguns temas aqui que eu penso em debater, mas as perguntas são sempre bem-vindas, que a gente vai direcionando aqui para os nossos 4 amigos. Para quem está aí no YouTube e ainda não segue a página da Lema, aproveita aí para se inscrever, pode ativar aquele sininho que tem aí do lado do se inscrever para receber esses vídeos. A gente tem feito vídeo diário, rapidinho, vídeo de 2, 3 minutos sobre a abertura do mercado. E aí essas lives depois também ficam lá para quem não pode acompanhar ao vivo, tem a possibilidade de assistir depois. Tá? Então, até para dar o início aqui, como eu tenho feito, sempre eu vou só contextualizar aqui rapidamente, para a gente começar o debate propriamente dito. Tá? Então, vou só aqui compartilhar rapidinho a tela com vocês, para que a gente inicie. Então, bom, essa tela eu já trouxe, acho, em outras 2 ou 3 lives que a gente fez, nessa mesma tela aqui. Então, eu faço pequenas atualizações quando tem, como eu fiz aqui com IPCA e dólar, em função desse último relatório Focus. Então, a gente tinha antes, né, antes desse pré-Covid, né, antes de iniciar essa crise, a gente tinha uma expectativa de PIB que chegou a bater até em 2,5, né, vinha já gradativamente caindo. Hoje a gente tem uma expectativa que varia aí de -1 a -5,5. Né? Eu acho que a maioria das casas, as instituições estão com as expectativas nesse meio aí, que é inclusive um range bem grande, né? Mas é o que a gente tem visto. A inflação, né? A gente via aí uma expectativa até em função de aceleração da economia de 4%, essa expectativa hoje é de 2,5%, né? Tem sido também reduzida a cada semana lá no Focus. Tem algumas casas já falando em 1,80%, né? Inflação abaixo de 2%, em função da desaceleração econômica. A taxa Selic, que se esperava aí há um ano e pouco atrás,
que ela chegasse a 7%. Hoje a expectativa no Fox é 3,25%. Algumas instituições também falando em menos, né? A gente já discutiu aqui recentemente, até com a presença do Itaú. A Itaú Asset tem uma expectativa de 1,5% de Selic para o final do ano, né? O que eu tenho visto de mais agressivo até agora. E o dólar, que também vem reduzindo a expectativa, né? Acho que, se não me engano, era 4,80 na semana passada, agora 4,60. E aí, por fim, o Ibovespa, que é o nosso assunto, né? A nossa pauta de hoje aqui. A gente tinha expectativas antes lá que rondavam a casa dos 120, 130, 140 mil pontos. A maioria dessas expectativas foram revisadas. E aí eu trouxe um número aqui de 85, mas depois, à medida que a gente for até conversando, eu queria ouvir se vocês têm um número aí de expectativa também, mas se falando aí em algo em torno de 85 mil pontos, né? Alguns um pouco menos, alguns mais, já vi 94, já vi 78, né? Ontem a gente encerrou o dia lá com 79 mil pontos, né? Só lembrando que de 79 que a gente fechou ontem para 85, que eu coloquei como um número médio aí, a gente está falando aí de 7 e pouco por cento de valorização esse ano. Não deixa de ser um número interessante, considerando que os RPPs praticamente investem em renda fixa e a gente tem uma Selic, primeiro a renda fixa com bastante volatilidade também, né, vale ressaltar, e a Selic aí rondando essa casa do 3,25, tá? E aí só um segundo slide aqui para a gente já passar, iniciar a parte do debate aqui propriamente dito com vocês. Eu queria trazer uma visão aqui em janelas um pouco mais longas, né? Então, assim, em 2020, a gente tem a Bolsa caindo 31,83, né, até ontem, contra 2,30 da meta atuarial. Então, obviamente, aí a gente está muito distante da meta, né, para a Bolsa. Obviamente que os RPPs só podem ter 30% em ações, eles vão compondo com renda fixa, que não caiu tanto, né? Mesmo que caiu mais, Lima B5+, está ali em torno de 10% de desvalorização, mas ainda assim muito distante da meta atuarial. Quando a gente falou de renda fixa, na live de renda fixa, a gente viu que nenhum índice está batendo a meta, né? Tem só ali RFM1 e CDI no campo positivo, mas nenhum mesmo assim não batem a meta. Então, em 12 meses a Bolsa com menos 15, em 24 meses com menos 7, e à medida que a gente vai passando o tempo, aí a gente vê 36 meses a diferença já diminui, com 48 meses a gente tem uma Bolsa já superando com bastante folga a meta, né? E aí eu trouxe isso aqui, mais para que a gente tenha em mente, a gente sempre fala, né, tem uma máxima aí que se fala do mercado, que Bolsa é a longo prazo, né? Ao mesmo tempo, a gente está falando aqui para um público que é essencialmente de previdência, né? Então, os RPPS estão olhando também para o longo prazo. Eu diria até que 4 anos, 48 meses foi a janela maior que eu coloquei aí, não é um prazo nem tão longo assim para RPPS. Se a gente pegar aí a duração média dos passivos, né, eu diria que está aí entre 15 e 25 anos. Acho que 15 ainda é curto, né? A maioria acho que daria ali por volta de 20 anos. Então, se você tem um período de 20 anos para pagar benefício, 4 anos não é um prazo tão longo assim. Mas ainda assim a gente já tem 4 anos aí, uma demonstração de que ao longo do tempo a Bolsa, as empresas evoluem, a economia cresce e a gente tem um desempenho, tende sempre a ter um desempenho melhor no longo prazo, né? Então, já para iniciar aqui, né, posso começar aqui com uma pergunta, e aí vocês, inclusive, fiquem à vontade para interromper, dar um sinal aí para complementar, fiquem à vontade, a nossa ideia realmente é fazer mais um bate-papo, eu vou tentando guiar aqui, mas fiquem à vontade para interagir como vocês acharem melhor, né? Em março, né, a Bolsa caiu 30%, né? Essa foi a pior semana, o pior mês em décadas, né? Foi 29,9% o retorno negativo da Bolsa. Na semana passada, a gente teve só durante a semana uma alta de 12%, quase, né? Foi 11,70%. Então, foi a melhor semana, acho que desde 2016. Né? Também foi uma alta expressiva. Só que, em geral, entre esses altos e baixos, aí, os RPPS eles não convivem muito bem com volatilidade, né? Então, esse sobe e desce assusta muito, né? E aí eu queria começar aí, acho que talvez com o Lauter, vou começar aqui com o Lauter, que tem, não que outros três não tenham, mas eu acho que o Lauter está mais no dia a dia de RPPS, né? Vocês estão mais aí com gestora, mais no dia a dia de fundo. Mas aí, Lauter, eu queria começar contigo aqui, que conhece bem esse mundo aí de RPPS também. O que dizer para eles num cenário desse, né? Menos 30 no mês, depois em uma semana sobe 12, é uma volatilidade maluca, o pessoal não sabe muito bem o que fazer. Então, fala um pouquinho para a gente o que você acha. O que dizer para eles, para a gente já começar aqui esse debate?
Boa. Né? Bom, obrigado, Vitor. Bom dia a todos que estão assistindo a gente aí. Bom dia aos colegas. Bom, como o Vitor falou, só para fazer o disclaimer aqui, me apresentar, né? Eu não sou gestor de fundo, né? Acho que os demais aí que trabalham estão mais no dia a dia da gestão. Eu cuido na XP da plataforma RPPS. Então, a gente trabalha ali com a distribuição de vários gestores que a gente tem na plataforma. Então, a gente está nesse dia a dia, nesse meio campo aí entre o cliente e os gestores de renda variável e outros fundos também. E acho que, pô, muito legal esse slide que você colocou, né, Vitor? Acho que muito importante a gente ver esse desempenho da Bolsa de longo prazo, né? E acho que você tem uma coisa que a gente pode até tentar desenvolver para frente, colocar os fundos até dos colegas que estão aqui, ou outros fundos que a gente tem, ou os fundos que os RPPS têm, porque ali você colocou índice contra o desempenho da Bolsa, né? Então, contra a meta atuarial, né? E o trabalho dos gestores, na verdade, é ganhar do índice, né? Então, a gente tem gestores que trabalham de forma ativa, que talvez o desempenho consiga até encurtar mais esse tempo para poder bater meta atuarial, né? Então, no gráfico que a gente colocou, se tive 48 meses, talvez em 36, talvez em 24, os gestores ativos tenham tido um desempenho até melhor. Agora, sim, a gente tem ouvido bastante, até responder diretamente sua pergunta, né? Eu fiquei bem feliz e bem impressionado assim, com a evolução que os RPPS tiveram nessa crise em relação às anteriores que a gente sofreu, né? Então, eu trabalho com RPPS desde 2004, né? Trabalhei 13 anos na Caixa até 2016 e na XP estou 16 até agora, né? Já são 4 anos de XP. Então, já dá aí quase 20 anos aí de RPPS. E eu acho que o trabalho de qualificação que os RPPS fizeram nos últimos anos permitiram com que eles entendessem melhor o que aconteceu agora do que o que aconteceu lá em 2008, como foi a crise lá entre 2012 e 2015, né, que também foi muito sofrido por RPPS, né, tanto em renda fixa como renda variável, mas agora a gente viu uma conscientização melhor dos nossos clientes, né? Então, a gente não sofreu nenhum pedido de resgate de fundos de renda variável. Não que o cliente esteja satisfeito com o desempenho, né? Pô, o fundo caiu, a maioria dos fundos caiu em torno de 30%. Mas o que é legal é a conscientização de que, putz, não vale a pena eu resgatar agora, porque eu vou realizar um prejuízo que talvez eu não recupere mais, né? Até se a gente fizer uma comparação boba aqui, né, uma conta de padeiro, né, se a gente está falando de uma Selic em 3,75, vamos arredondar para 4, e vamos considerar que alguns fundos caíram quase 40%, né, se você ficar num fundo DI, você vai demorar 10 anos para recuperar aqueles 40% que você perdeu em renda variável. Então, às vezes é melhor você se segurar um pouco ali, esperar um pouco o mercado voltar, do que resgatar o que você tem em renda variável e tentar recuperar isso na renda fixa, porque a renda fixa também está num momento complicado, né? Você está falando de uma taxa de juros que você mesmo colocou ali no início, pode chegar a menos de 2% no final do ano, né? O que seria ali 20 anos, né, para você conseguir recuperar o que foi perdido em renda variável. Mas a gente tem sim recebido muito questionamento sobre o que pode acontecer. Muita gente quer saber qual a nossa expectativa de prazo para que a Bolsa volte ao patamar que estava antes da crise, né? Pergunta super difícil, vou deixar para os colegas aí de gestão ver se eles têm uma fórmula mágica aí para dizer quando que a Bolsa pode voltar. Mas, em linhas gerais, acho que até pelas próprias expectativas que a gente tem visto, e até o quadro que você mostrou ali do Focus, né? Acho que a boa notícia é que não tem mais previsão de que caia mais como foi o mês de março, né? Então, se a economia realmente se recuperar ou se segurar da forma como está, eu acho que dá para a gente ter um pouco mais de conforto, e o RPPS tem essa vantagem, né, de ter o longo prazo como benefício. A XP, como acho que vocês sabem, né, a gente é uma empresa que tem muito mais clientes de varejo, pessoas físicas, a gente é muito mais conhecido pelos investidores individuais do que pelos institucionais, né? A nossa área institucional ainda está crescendo, né, para acompanhar o ritmo da empresa como um todo. Mas a gente viu, né, muita gente, muito cliente de pessoa física está com bastante dificuldade agora, porque talvez tenha investido mais do que podia em renda variável, talvez ele não tenha tanta liquidez para poder suportar os seus gastos fixos mensais do que ele poderia, né?
O RPPS não, ele tem essa vantagem de ter ali uma legislação bem desenhada, né, para ele poder ter ali 30%, 40% em renda variável, e tem o benefício do longo prazo, né? Ele tem ali o benefício de poder ter desembolsos em 20, 30, 40 anos. Então, acho que essa é a grande vantagem, e o que a gente tem falado para o RPPS, pô, tenha calma, né? Mantenha ali o seu pé no chão, segure um pouco os seus investimentos, né? Principalmente na renda variável, porque e tenha o benefício do prazo do seu lado, né? Bota ele embaixo do braço ali e vamos carregar. Acho que é isso. Tá. Juan, deixa eu passar aqui para você agora. Eu vou te perguntar o seguinte: a gente tem, como eu mostrei lá no slide, né, em 2020 aí, entre esses altos e baixos aí, ainda quase praticamente 30% de desconto, né, de queda. A gente tem essa máxima sempre no mercado de comprar na baixa e vender na alta, né? Essa é a máxima. Todo mundo conhece. E aí, quando está na baixa, ninguém quer comprar, né? A gente tem agora um desconto de 30% aí nos preços, mas o pessoal fica com receio de comprar, né? Porque em função de volatilidade. Acho que o medo é muito mais da volatilidade do que qualquer coisa, né? Mas eu te pergunto, é momento de comprar? Como é que você está vendo o momento? Como é que vocês estão fazendo a gestão aí na Sul América? Vocês estão comprando? Se tem caixa, né, eventualmente? E aí fala um pouquinho para o pessoal aí qual é a sua visão. O momento é de comprar agora ou não? Tirar aqui teu microfone está mudo. Obrigado, antes de mais nada, por esse espaço, por esse tempo. Em nome da Sul América, eu agradeço aí. E eu acho que essa troca de ideias ela é muito válida. A gente está sempre aprendendo também quando a gente se expõe dessa forma. Bom, primeiro eu acho que é importante dizer que preço de ativo não significa valor de ativo, tá? E o que a gente está vendo na reação dos mercados de uma forma muito intensa é que o preço das ações caíram muito, tá? Mas quando você vai fazer uma avaliação de uma empresa, tá? A empresa pode ser considerada um ativo perpétuo, um fluxo de caixa perpétuo. Vamos trabalhar com um prazo longo, 40 anos, 50 anos. Eu acho razoável assumir que uma empresa viva esse período de tempo. E você atribuir que uma empresa pode cair 40% ou 50% do seu valor por conta, né, de uma queda abrupta de seu fluxo de caixa de um ano, me parece muito exagerado, tá? Então, assim, mais uma vez, o preço ter caído, né, conforme você mesmo falou, a Bolsa chegou a 119 mil pontos, e agora aí tá, chegou na sua baixa, se eu não me engano, foi 62 mil pontos. Isso aí foi tudo mais uma percepção de risco, tá? Do que efetivamente você chegar e projetar o fluxo de caixa que as empresas estão vivendo hoje, né, para frente, né? A gente está vivendo uma situação que ela não vai se sustentar a médio prazo. As empresas vão se recuperar, a demanda pouco a pouco vai surgir. Os investimentos já estão feitos para atender essa demanda que vai se recuperar, obviamente de uma forma muito lenta, né? Uma forma muito lenta. Isso tem a ver com questão de confiança de consumo, tem a ver com confiança de empresário, tá? Mas, respondendo mais diretamente a sua pergunta, dado que os preços caíram muito, e eu não vejo que houve, né, uma depreciação de valor muito grande das empresas, porque valuation a gente sempre faz assumindo períodos normalizados, e a gente não está vivendo um período normalizado agora, né? A gente viu uma oportunidade única, talvez nos últimos 4 anos, né, de diversificar o portfólio com ações, com bolsa, tá? A gente faz algumas análises olhando, né, de vários ângulos se a bolsa ela hoje está cara ou está barata. Obviamente que a gente tem que implementar uma racionalidade num período onde os investidores estão no modo sobrevivência ou no modo defensivo, né? Mas é o nosso papel aqui, de alguma forma, trabalhar com uma certa racionalidade e olhando mais o médio e longo prazo, né? Tentando entender para onde vai a normalização dos lucros das empresas no pós-crise, tá? Então, dito isso, né, eu queria até explicitar aí algumas métricas que eu gosto de trabalhar muito, né,
Primeiro é o múltiplo preço-lucro. Tá? Eu sou um cara que eu acredito muito, né, que em reversão à média. E você olha o comportamento do múltiplo preço-lucro na Bolsa Brasileira, tá? Hoje a gente se encontra abaixo dessa média, uma média de 10,8 vezes preço-lucro. Né? Só abrindo um parêntese, né? O múltiplo preço-lucro nada mais é do que se você investisse numa empresa, né, com um preço-lucro de 10,8, que é a média da Bolsa, né, você estaria assumindo que o seu capital, você teria retorno de 100% dele em 10,8 anos. Tá? A gente hoje está com 9,6 anos, ou seja, os investidores que hoje investem na Bolsa estão tendo um período de recuperação do seu capital menos longo, né, do que foi o passado, ou seja, a Bolsa está mais barata. E esse movimento ele sempre retornou para essa média de 10,8. Né? Demora alguns meses, às vezes esse retorno é de uma forma mais rápida, e a gente acha que esse retorno ele vai vir por valorização. Tá? Esse 9,6 vezes, eu não me surpreenderia se a recuperação para o 10,8 através de valorização de ações viesse de uma maneira muito rápida. De uma outra forma, Vitor, eu olhei também ali o seu target de 85 mil pontos, tá? E eu faço uma conta reversa. Imagina só, quando você faz uma avaliação de empresas ou da bolsa, do índice, você precisa basicamente de 3 variáveis. Primeiro é o fluxo de caixa que esse índice te dá, ou que essa empresa te dá. Segundo é a taxa de desconto que você usa. E terceiro, que crescimento você usa para a sua perpetuidade. Basicamente, essas 3 variáveis. Ora, assumindo que esses 85 mil pontos que você mostrou no slide é um preço justo para a Bolsa, tá? A gente está falando que as empresas brasileiras que compõem o índice, pelo menos, né, desses 85 mil pontos, elas iam crescer na perpetuidade 0%. Tá? Eu fiz aqui rapidinho um cálculo reverso. Tá? Que é uma situação de absurdo. Né? Talvez se esse cálculo me desse 1,5%, 1%, 2% não me dissesse muita coisa, mas 0%, a gente não pode admitir um país, né, que no longuíssimo prazo ele cresça na média 0% ao ano. Né? Quando eu falo 0% ao ano, eu assumo uma inflação de 4%. Então, esses 85 mil pontos, ele para mim me parece tímido. Tá? De uma outra forma, se a gente assumisse que o crescimento potencial do Brasil, né, das empresas brasileiras no agregado fosse de 1,5%, que é uma coisa razoável, né? Se você pega os economistas mais conservadores de Brasil, olhando no longo prazo, eles falam que o PIB potencial é na casa de 2,5%, alguns 3%. Vamos assumir 1,5%. Eu não me surpreenderia em ver essa bolsa em 96 mil pontos. Tá? É isso que me indica. Né? Então, assim, upside, há bastante upside. Tá? Não acredito que volte de maneira rápida para os 119 mil pontos que vimos no passado recente. Tá? A gente estava vivendo com uma outra expectativa de Brasil. Né? Obviamente que essa crise, né, gera algumas questões conjunturais que vamos ter que resolver no pós-crise, principalmente a questão fiscal. Né? Mas eu acho que sim, que a tendência é que a gente reporte crescimento de lucro, tá? Num período normalizado, que a demanda volte de uma maneira gradual e que os ativos serão colocados para trabalhar e para gerar retorno. Acho que Juan, deixa eu só te fazer aqui uma pergunta em cima da sua fala. Esse preço-lucro que você considera aí hoje de 9,6, já ajustado com essa queda de lucro, porque as empresas vão reduzir, né? Bom você ter falado isso. Na realidade, esse múltiplo é 2021, tá? É importante falar isso. Ele é 2021 porque eu sempre olho para um ano adiante. Né? Eu parto do princípio que o mercado ele sempre tenta se antecipar, né, aos ciclos econômicos, ciclos de investimento. Então, a gente vê, por um consenso, por exemplo, na Bloomberg, que é um terminal que pega aí o consenso de vários analistas de mercado, tá? Mais recentemente, eles, de maneira geral, fizeram uma revisão de lucros dada essa crise para 2020 na casa de 15%, 15%, 16%. Tá? Eu estou trabalhando com um cenário, Vitor, de que a gente, efetivamente, o segundo trimestre desse ano é um trimestre perdido, né? A gente vai ter uma recessão. O terceiro a se contar, né, que o lockdown seja feito, né, num espaço aí de 2, 3 meses, um pouquinho mais,
A gente espera que o terceiro trimestre seja o período de normalização dos costumes e, assim sendo, da economia. Tá? E o quarto trimestre a gente consiga efetivamente já ver os ativos das empresas produzindo e gerando alguns retornos. Então, a gente acha que 2021 a gente vai ser um período de busca de normalização dos lucros, tá? Já está embutindo aí na base 2020, em 2021 uma base de 2020 mais fraca, como eu falei, com essa revisão de lucros, né? Obviamente que a gente está vivendo aqui uma incerteza muito grande. Você mostra o seu PIB aí variando, se eu não me engano, né, de menos 1,5% a 5,5%, né? Na realidade, isso aí vai depender do tamanho do lockdown, né? Vai depender aí dos esforços do governo em segurar a economia. Então, a gente não tem nem aqui medidas de risco, né? A gente tem efetivamente uma incerteza muito grande pairando, né? Mas, mais uma vez, eu trabalho com uma normalização olhando um ano adiante. Tá? Posso complementar aqui, Vitor? Só Pode, ficar à puxar esse vontade. gancho? Fica à vontade. Obrigado. E também, só muito obrigado, Vitor, pelo convite aqui. É um prazer compartilhar o painel com o Luiz Fernando, o Rui e o Lauter, inclusive. Obrigado. Só aqui 2 complementos. Acho que o Rui colocou uns pontos bem interessantes. Na nossa leitura, sem estender aqui sobre a natureza da recessão e da crise em si, mas é só a gente importante fazer um adendo de que essa crise ela vai ter um problema sério, ela vai gerar uma destruição de riqueza para um grupo específico de ativos. Então, isso daqui, a gente entende que a Bolsa, no geral, ela tem a volatilidade, os preços caem, por muitas vezes não reflete os fundamentos. No entanto, uma recessão com um faturamento zero para muita empresa alavancada, seja uma alavancagem financeira, de você ter dívidas a serem honradas, seja uma alavancagem operacional, da empresa ter despesas fixas e custos fixos a serem honrados, isso pode gerar uma destruição de riqueza. Então, existem empresas na economia brasileira, a global, definitivamente, nos Estados Unidos isso está acontecendo já. No Brasil isso pode vir a acontecer. Então, existem empresas alavancadas e ativos alavancados que vão passar por uma destruição de riqueza. É importante a gente também não passar a mão aqui e falar que essa crise ela vai passar e está tudo bem. Ela tem algumas consequências importantes. No entanto, acho que o trabalho nosso aqui, compartilho do Rui e do Luiz Fernando, de que é escolher e saber em quais ativos nós vamos estar alocados nesse momento. Então, existe um grupo muito grande de ativos que não tem essa alavancagem, que não tem uma despesa e uma estrutura de custos fixos, que não vai sofrer de maneira permanente, não vai ter essa destruição de riqueza permanente, porque a empresa não vai quebrar. Então, aqui é para não falar que a crise vai ser tranquila, vai ser passada sem prejuízo, porque não seria uma verdade. Tem problemas e é natural que as pessoas se preocupem, e às vezes não é a própria empresa, mas talvez um cliente importante daquela empresa tenha problemas financeiros. Então, a realidade nossa para a economia, ela é significativa. No entanto, a grande maioria das empresas sólidas que a gente tem em carteira, e por isso o trabalho do gestor de escolher tais empresas, não passa por esse processo. E aí a nossa vantagem nesse sentido é que o mercado precifica tudo como se tivesse esse problema de endividamento. Então, a queda de preços, ela reflete uma maneira não discricionária. Quando a gente acionou esse botão de pânico, e que foi a razão pela qual a Bolsa caiu, da maneira como você citou agora há pouco, a maior queda mensal na história, isso foi o mercado tentando acessar uma porta de saída ao mesmo tempo numa reação de pânico, sem fazer a conta do valuation que o Juan acabou de colocar. Não tinha a parte vendedora, não estava fazendo a conta de qual que seria o impacto sobre o fluxo de caixa de cada uma daquelas empresas. O que a gente viu acontecer agora foi muito mais investidor querendo sair de risco. Então, tem investidor que, quando fala sai de risco, ele está vendendo ativo no México, no Brasil, na Turquia, na África do Sul, e ele não está vendo qual que vai ser o impacto sobre o fluxo de caixa de Bradesco, o Ambev, o Unicasa. Ele está saindo do Brasil. Então, essa a nossa vantagem, saber ter essa distinção de aonde vai ter uma perda permanente e aonde é simplesmente uma real oportunidade que a volatilidade está nos trazendo. E aí, o segundo ponto é que, na visão do RPPS, quando você coloca essa pergunta, será que é hora de comprar? A gente pode pensar mais na estruturação desse problema, né? Nessa problemática, como tomar essa decisão.
porque o simples fato de ter uma queda no Ibovespa não significa uma oportunidade imediata de compra, né? Só porque caiu, não é porque você tem que comprar. A gente tem aconselhado e falado muito aos clientes de que a decisão de ter renda variável é uma decisão estrutural da carteira. A carteira ela precisa de um componente de renda variável porque ela tem uma dinâmica própria, que apesar de ter uma volatilidade, ela gera retornos de longo prazo maiores. E quanto mais tempo você deixa, menor é o risco. A probabilidade de você sair perdendo da bolsa, ao contrário de renda fixa, a probabilidade é menor quanto mais tempo passa. Então, tem que ser uma decisão estrutural. Se o RPPS entende que para a sua carteira ele faz sentido ter uma alocação em renda variável, aí definitivamente uma queda de 30% é uma super oportunidade. Os múltiplos de hoje, a gente está falando de empresas valendo o que elas valiam há 3 anos atrás, 2 anos atrás, com uma realidade muito diferente. Empresas com resultados muito melhores do que estavam antes, já com um crescimento quase contratado, por preços muito mais baratos, preços de antigamente. Então, o simples fato de cair não é justificativa, mas aquele cliente que tem na sua carteira estrutural e entendeu na sua realidade a demanda por exposição em renda variável, aí sim tem que encarar isso aqui como uma oportunidade. Seja para um rebalanceamento da carteira, porque se você entendeu que teu nível era 30, ou 15, ou 20, definitivamente, ao final de março, o teu peso de renda variável era menor. Então, uma recomposição daquele peso estrutural, porque ninguém aqui está tomando uma decisão para falar, vou comprar renda variável para 2020, e aí 2021 eu vou pensar se eu vou querer manter ou não vou manter. Aí acho que uma tomada de decisão um pouco torta. A gente tem a renda variável não funciona dessa maneira, né? Quando a gente fala, inclusive, e para finalizar aqui, qual que vai ser uma projeção do Ibovespa até o final do ano, todo mundo, ao natural, entende, mas às vezes não coloca na prática, que qualquer projeção, ela implica num intervalo de confiança. Então, a gente pode aqui afirmar com muita confiança que o Ibovespa, ao final do ano, vai estar entre 50 e 120 mil pontos. Isso é fácil de afirmar com confiança. Então, qualquer intervalo mais curto do que isso, e nós temos um intervalo mais próximo entre 80 e 100, tem um nível de confiança um pouco menor. Então, há inerentemente essa incerteza. Ninguém pode tomar uma decisão querendo cravar de que eu estou apostando na Bolsa porque até o final do ano ela vai voltar a 115 mil pontos. Isso não faz sentido. Não é coerente com a matemática, com a natureza da incerteza futura. Então, agora, a gente atribuir uma probabilidade muito maior da Bolsa ao final deste ano estar acima dos 80 mil pontos, isso faz sentido. E acho que é isso que o Juan muito bem colocou, porque o que está implícito nos múltiplos hoje é uma realidade incoerente. Okay? Tem um intervalo de possibilidade, pode ser que isso aqui se estenda por mais tempo, existe sempre a probabilidade do caos, e existe a probabilidade das coisas se normalizarem. Nós atribuímos uma probabilidade maior das coisas se normalizarem, acho que bem como o Juan comentou, a gente acha que o segundo semestre vai ser o período de normalização, para a gente chegar no final do ano com a economia andando. Algumas empresas vão ficar pelo meio do caminho, mas a gente vai estar mais otimista. Eu geralmente, Juliana, até antes de passar aqui para o Luiz Fernando, que acho que é complementar, mas eu comento sempre com os clientes isso, né? Eu digo assim, você pegar talvez as grandes empresas brasileiras que estão aí em bolsa, né? Desde Petrobras, sei lá, Ambev, o Itaú, enfim, passaram por crises também muito graves e tal, e conseguiram todas, às vezes até, independente da situação, conseguem sempre bater recorde de lucro, né? Os bancos são um exemplo disso. E aí eu digo para o pessoal o seguinte, você teve um grande teste de fogo, que foi a recessão 2015 e 16, ali 14, 15, 16. As empresas se estruturaram muito ali para conseguir passar por aquele período. Então, elas se estruturaram, melhoraram a questão de tecnologia, de gestão de pessoas, de processo, de tudo, estavam prontas para o Brasil decolar dessa vez, né? Então, as empresas estavam muito bem preparadas para o Brasil voltar a crescer. E a gente vem e pega uma crise dessa de surpresa. As empresas continuam estruturadas. Essa crise não desestruturou as empresas, principalmente essas que estão em bolsa, que a gente está falando das grandes empresas no Brasil. A estrutura que elas montaram nesses 4 anos atrás aí está lá, está posta. Só que essas empresas hoje, que em ano passado você compraria por um determinado preço, as pessoas estavam investindo em ações,
Hoje essa mesma empresa está valendo 30%, 40%, 50% do que ela valia. E quando ela estava no preço do ano passado, você ia pagar. Hoje essa mesma empresa está com 50% de desconto e as pessoas ficam na dúvida se compram ou não. Obviamente que a gente está falando aqui de investidores que têm prazo. A gente está falando de RPPS. O cara que está pensando em fazer isso para daqui a 1 mês, 2 ou 3, obviamente ele pode ter dificuldade. Mas para quem tem prazo, eu particularmente vejo como uma oportunidade muito boa, né? Mas, Luiz, você queria complementar aí? Não, é isso aí. É muito interessante esses conceitos que Juliano e Juan colocaram aí. É o que a gente também aqui tem enfatizado para a equipe diariamente. Essa questão do que Juan fala, eu vi uma expressão em 2009 que explica bem esse viés aí do mercado, que é um viés de perpetuar o status quo, né? O mercado, os analistas, até por conta da modelagem de precificação que o Juan falou, né? A modelagem de precificação de ações é você projetar o fluxo de caixa para o infinito e trazer isso a valor presente. Então, quando você está numa situação, e aí funciona tanto para o pessimismo como para o otimismo, você perpetua aquela situação atual, né? Aquela situação de pessimismo exagerado ou de otimismo exagerado. Eu me lembro, essa expressão eu vi em 2009 e marcou porque a gente tinha passado por 2008, que foi um ano muito interessante, que ilustra bem esse viés aí, esse problema de análise que o mercado está sujeito, e recorrentemente a gente vê isso na história. 2008, primeiro semestre de 2008, foi o ápice daquele rally da década de 2000, né? Começou em 2002 e em 8 mil pontos o Ibovespa e chegou no final de 2008, na verdade no primeiro semestre de 2008, né? Em torno de maio de 2008, ele chegou a 75 mil pontos, né? Quase 10 vezes o patamar inicial. E eu me lembro bem o que tinha na época. A gente foi muito beneficiado por uma alta muito forte nos preços das commodities, né? E aí você falou da Petrobras, por exemplo, o barril de petróleo estava chegando a $50, desculpe, $150, né? A ação da Petrobras estava em R$50. O barril de petróleo está chegando a $150 e eu me lembro bem do Goldman Sachs ter uma projeção para o barril chegar a $200 no final de 2008. Tá? E aí o que acontecia? Todo mundo, na hora de calcular o valor da Petrobras, projetava o fluxo de caixa da empresa com base naquela referência de $150. Nenhum analista vai projetar que o preço vai voltar para $50. Tá, ok? Então, imagine, você pegar esses $150 e jogar para o infinito e trazer para valor presente, você chega num preço absurdo. Justamente o pessoal ignora o que o Juan falou bem, um fenômeno que sempre ocorre, que é o mais correto de você incorporar na sua análise, que é a regressão à média. Você tem que ver a média histórica do barril e trabalhar com esse valor. Mas é muito difícil você, numa situação de otimismo, você ir contra o mercado, principalmente para os analistas que estão escrevendo relatório aí de recomendação de compra e venda o tempo todo, né? Ficar contra a corrente, isso aí tem vários papers que mostram muito difícil para qualquer profissional e é um viés também de governança do sistema financeiro, né? E aí, em 2008, então você tinha esse super otimismo que era incorporado nos preços, e no segundo semestre, acho que o pessoal lembra, a gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos, que foi uma crise muito forte. Assim, a gente, como faz muito tempo, a gente tende a achar que ela foi menos grave do que essa que a gente está passando agora, mas foi uma crise muito importante e também não se tinha visibilidade para o futuro, né? O sistema financeiro estava totalmente quebrado, né? Os grandes bancos estavam sendo nacionalizados pelos governos americanos, né? E você não tinha... A economia parou, efetivamente. Tá? E aí foi o cenário inverso. Você começou a perpetuar a situação de economia parada, de recessão. Aí a questão dos múltiplos, né, que o Juan falou, o que é que acontece? O sujeito começa a prever, a se basear naquele preço atual, como agora, por exemplo,
muita gente provavelmente está calculando o preço da Petrobras com petróleo de $20. Se você for calcular o valor da empresa hoje com o barril a $22, $25, é evidente que você vai chegar num valor que hoje é muito menor do que o valor intrínseco real, justo da empresa, né? Então, o que a gente procura aqui evitar sempre é esse viés de perpetuar o status quo. Então, a gente tem que entender que as coisas vão voltar para a média histórica, né? Na verdade, elas vão sempre variar na média histórica, mas elas não vão permanecer numa situação de depressão ou de otimismo total o tempo todo, né? E aí oi. Não, pode complementar. E aí o segundo ponto que eu queria tocar muito, que o Juliano falou, também é o que a gente está o tempo todo preocupado aqui, a gente não tem como evitar a volatilidade em bolsa. A volatilidade é o nosso, na verdade, é onde a gente consegue gerar valor para o nosso investidor, né? A gente tem que trabalhar com a volatilidade. O que a gente tem que evitar é justamente essa questão da perda permanente, né? A perda temporária faz parte do jogo, né? Você compra uma ação por 10, ela cai para 5, mas se ela vale 15, você está no jogo e, como você falou bem, esse valor vai voltar, porque a empresa é um ativo econômico que vai voltar a gerar renda e o mercado vai reconhecer esse valor econômico em algum momento. Agora, quando você... E aí, um dos problemas que normalmente ocorre é quando você projeta um crescimento muito forte e aí, por qualquer fator, por uma série de fatores, esse crescimento não ocorre, aí você tem realmente uma perda permanente, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre procura evitar, mas também pode acontecer, como o Juliano falou bem, essa crise especificamente, ela atinge mais alguns setores específicos, né? Que podem não sobreviver, e aí também você tem uma perda, aí não porque você projetou mal o valor intrínseco da empresa, mas porque realmente você tem uma variável imprevisível, né, que acaba impedindo a continuidade do negócio e não tem o que fazer. Realmente é uma perda que faz parte do jogo também. Por isso que você também não pode colocar todas as suas cartas num cavalo só, né? Deixa eu até pegar esse gancho desse final da tua fala aí, Luiz, e vou trazer aqui para o Lauter de novo. A gente tem feito aqui a seguinte recomendação, de uma forma, obviamente, bem genérica, né? Cada cliente tem cada caso é um caso, mas de uma forma genérica, Lauter, a gente tem sugerido para os clientes que têm apetite, né, a volatilidade, que conseguem conviver com isso, para entrar em bolsa. Para aqueles que não têm, ir lá para o IRFM1 e se proteger, né? E aí ficar de fato lá. Só que a gente tem casos e casos, né? Então a gente costuma dizer o seguinte: o cara que está bem posicionado já em bolsa, né? E aí bem posicionado que a gente fala aqui, a gente considera algo em torno de 15% do patrimônio está em bolsa, né? A gente tem alguns casos desses que tem até um pouco mais, até mais, e tem aqueles que estão muito pouco, tem 2, 3, 5% de bolsa ou não tem nada, né? Agora, um pouquinho antes da gente começar aqui, essa live, eu recebi um contato aqui no WhatsApp do cliente nosso, que perguntou isso: estou recebendo um recurso, um determinado valor aqui, que equivale a mais ou menos 1,2% do patrimônio dele, recurso novo, e ele não tem nada em bolsa. Então, o que é que sugere, onde é que a gente coloca esse dinheiro? Então, bolsa, né? Aí não tem, acho que então a nossa ideia tem sido muito essa. E aí eu queria ouvir de ti o seguinte: o que é que esses RPPS que estão nos assistindo aqui, tanto o cara que já está bem posicionado, como o cara que não está, que tem pouco bolsa ou não tem nada, né? Como é que ele deve, qual tem sido a recomendação de vocês para esses dois perfis? Claro que a gente está falando de novo de uma forma bem genérica, né? E aí, só para complementar aqui e passar para ti, chegou uma pergunta do nosso amigo João Gomes, que é do RPPS Maragogi, presidente da associação. Ele fez uma pergunta fácil para você. Segundo os analistas da XP, passando essa crise do coronavírus, em quanto tempo a Bolsa vai voltar a ter 100 mil pontos? Foi a pergunta que eu repassei para os outros no começo. Voltou para mim, né? Não, vamos lá. Não, primeiro só, desculpa voltar um pouquinho, que eu ouvi bem o que o Juliano, o Juan e o Luiz Fernando colocaram, né? Super, uma qualidade alta aí nas análises das empresas. E eu queria só complementar com uma estatística que eu acho bem interessante, né?
que quem fala muito isso é o Henrique Breda, lá da Alaska, que tem na nossa plataforma. Lá a gente levou ele num evento uma vez, e ele fala muito isso. Ele fala, pô, no Brasil tem mais de 20 milhões de CNPJs ativos, né? E na nossa bolsa a gente tem menos de 400 empresas listadas. Então, assim, uma empresa, para chegar num nível de estar listada na nossa bolsa, com toda a burocracia que tem, o custo elevadíssimo para o empresário para colocar a empresa dele listada, e ela sobreviver, né, a esse movimento, né, já são empresas que são de uma qualidade extremamente alta, né? Não é qualquer empresa no Brasil que consegue colocar dentro da bolsa como uma empresa listada. Então, quando passa um momento como esse, né, essas empresas são as melhores posicionadas, são as maiores empresas que a gente tem no país hoje, né? Então, quando a gente fala aquela analogia, né, quando a tempestade passa, que tem copo boiando, né, são essas empresas que vão acabar se beneficiando, porque o concorrente dela menor vai quebrar, porque ela vai conseguir fazer uma aquisição de um concorrente menor por um preço mais barato, e elas conseguem se recuperar de uma forma mais fácil. Então, na nossa bolsa, só tem essas empresas grandes, né? Então, acaba que você ser sócio dessas empresas, você está falando de empresas de qualidade. E aí o que o Juliano falou, né? Cabe ao gestor fazer essa análise, né, de qual empresa está mais bem posicionada, qual tem um fluxo de caixa mais protegido, aquela que tem um caixa alto para poder se recuperar mais fácil, eventualmente comprar um concorrente, né, se posicionar melhor. Então, e a gente está muito bem servido de bons gestores para fazer esse trabalho. Aí entrando na tua pergunta, né, o que a gente também vê muito isso, né? A gente tem esses dois modelos. Há um ano atrás, a gente já vinha falando da necessidade de ter renda variável no portfólio, né? Não vamos dizer aqui que a gente começou a falar disso agora, né? Porque a gente já vem falando isso desde que o juro começou a cair, né? Então a conta é matemática muito simples, né? O RBPS precisa de IPCA mais quase 6%, né? A meta atuarial hoje oficial é IPCA mais 5,87%, se não me engano, né? Dependendo do pote do RPPS, né? Vamos chamar de IPCA mais 6%. E quando a gente começou a ver uma queda da Selic, ficou muito óbvio que era necessário que a RPPS tivesse ativos de maior risco dentro da carteira para poder cumprir sua meta em longo prazo. E aí a gente está falando óbvio de renda variável. Aqueles que fizeram o movimento ano passado e vieram fazendo esse movimento até agora e chegaram aí nesses níveis de 15%, 20%, alguns até com próximos de 30% em renda variável, esse cara perdeu bastante recurso, né? Então, a gente até recebe dúvidas, a dúvida bem sensível desse tipo de RPPS é assim, será que eu compro mais e volto a posicionar meu percentual mais alto próximo do limite? Vamos dizer que ele tivesse 20% em fundo de ações livre, né? Que é o máximo ali, ativo 82A, né? E com a crise, esse 20% foi de forma passiva para 17%, 16%, né? Será que eu compro mais e volto para o 20%, né? É uma decisão muito sensível, porque ela depende muito do passivo atuarial desse RPPS. Você tem um passivo atuarial de extremo longo prazo, ele está recebendo bastante recurso, e agora não quero também nem entrar em polêmica aqui, mas agora tem a MP 938, aquela lei complementar lá, 1167, que diz que o município pode não repassar recurso para a RPPS, isso embola todo esse meio campo, né? O RPPS está cheio de dúvida, porque se isso passar, será que ele vai ter fluxo de caixa suficiente para pagar benefício, pagar folha de pagamento, né? Como é que vai ficar isso no longo prazo? Mas sem entrar nesse mérito, né? É uma dúvida que depende muito do passivo. Agora, para aquele RPPS, como você falou, tem 0% em renda variável, ou tem muito pouco, 1%, 2%, desde que ele tenha um fluxo de caixa saudável, um passivo atuarial de longo prazo, aí é muito óbvio que ele deve sim aproveitar esse momento na renda variável, né? Talvez esse cliente ele esteja com uma possibilidade na mão de cumprir meta atuarial durante longos anos, se fizer uma posição estrutural em bolsa, renda variável, investimento no exterior, eventualmente algum multimercado, imobiliário, né? Se ele puder montar seu portfólio, uma carteira saudável nesse tipo de ativo, ele vai conseguir, muito provavelmente no longo prazo, bater meta atuarial com uma facilidade maior do que aquele que ou só ficou em renda fixa, em ativos de menor risco, ou até mesmo aquele que acabou levando essa crise em cima da renda variável que já tinha, né? Então, para esse cara, a recuperação, para aquele cara que tem nada, é uma excelente oportunidade de aproveitar esses preços mais baratos, né? Então, escolher um bom gestor e montar essas posições, com certeza ele vai ter
um resultado lá na frente bastante positivo. E aí eu digo isso porque assim, não tem muito para onde ele correr, né? Ter ou não renda variável deixou de ser opcional, né? É praticamente obrigatório. Se você está falando de um juro de 3%, você precisa de IPCA mais 6%, o 6% é fixo. Se o IPCA for 4%, de novo a conta de padeiro, né? Você precisa de 10% ao ano. O Selic a 3,5%, né? De onde é que você vai tirar os outros 6,5%, né? Não tem muito o que fazer, né? A renda variável é a melhor alternativa que ele tem dentro da 3922. Então, quem tem pouca renda variável, acho que é hora de poder montar, sim, suas posições com preços mais baratos. Para aquele que já tinha, né, que estava num percentual alto, aí depende muito do passivo. Eu posso aumentar um pouco mais, voltar para o percentual mais alto, ou é melhor ficar parado, manter os fundos que eu já tenho e esperar a recuperação nos meus ativos que já estão em carteira, né? Então, aí é mais sensível essa relação, aí vai depender do passivo atuarial mesmo. Juliano, você queria só para passar aqui, o Irisberto e o Vitor Amaral, acho que perguntaram aqui, só para registrar, a gente até já nesse comentário meio do Lauter que a gente respondeu se deixa os recursos onde estão, né, se deve alocar em renda fixa ou variável, e o Vitor Amaral pergunta se é hora de comprar, né? Eu acho que a gente respondeu. Juliano, você queria complementar? Aqui é só uma maneira de encarar a renda variável para a RPPS. Às vezes a gente faz um trabalho bem de princípio, que, em primeiro lugar, entender que a volatilidade da renda variável, ao natural, ela vai ser maior do que os das NTNBs marcadas a mercado, por exemplo. E aí é uma questão de ajustar a régua, porque às vezes tem muita gente que está entrando em renda variável e começa a ver uma volatilidade, uns altos e baixos muito grandes. Mas existe um nível, ou seja, de altos e baixos diários da Bolsa que são, a gente fala, estatisticamente insignificante. Então, se me pergunta por que o Ibovespa subiu 2%, ou por que o Ibovespa caiu 3% num dia, não precisa ter um motivo. Ele está dentro de um nível de incerteza que é indiferente. É a mesma coisa. Falar que o Ibovespa está 80 mil ou 82 mil pontos é a mesma coisa. Não tem diferença, tá? A estatística. Então, a diferença é que as NTNBs elas tinham uma amplitude de variação X e a Bolsa tem uma amplitude de variação um pouco maior. Então, você precisa primeiro encarar isso. E a maneira mais óbvia, fazer uma analogia, é se você for lá comprar um galão de água de 20 litros e você medir que ali tem 10 ml a mais, é indiferente. Agora, se você faz um exame de sangue e você vai ver lá ácido úrico e tem 1 ml a mais, você vai falar que é uma diferença relevante. Então, tem diferenças e volatilidades na Bolsa que são insignificantes. E o outro ponto, que é fundamental, a gente fala que renda variável é de longo prazo, não é porque você precisa deixar lá para o longo prazo, ou porque é uma maneira fácil de falar, fica investido para sempre, mas porque o risco da Bolsa diminui com o prazo. Tá? A gente precisa encarar o risco não como essa variabilidade, essa variância, esse desvio da média, mas o risco é a probabilidade de perder dinheiro. Tá? Em crédito, ou numa renda fixa, a probabilidade de você ter um default, ou você perder aquele dinheiro, ela é maior quanto mais longo aquele prazo que você deu o teu dinheiro emprestado. Por isso que você exige prêmios maiores para vencimentos mais longos. Na renda variável é o contrário. Na renda variável, a probabilidade de você ter um retorno negativo é muito maior se você ficar investido para 1 mês ou para 6 meses. Você vai aumentando o teu horizonte de tempo, a probabilidade de você sair perdendo fica cada vez menor. Tá? Então, é importante a gente entender essa dinâmica do porquê que o longo prazo é positivo para a renda variável. Porque a chance, o risco real, a chance de você perder dinheiro na Bolsa fica menor quanto mais tempo você deixa ela trabalhar. E aí você pode fazer o estudo de todas as bolsas do planeta, em todos os históricos que você quiser, você vai comprovar, dado que ela tem essa variância, investir na Bolsa para um dia é praticamente uma aposta de 50-50, uma cara ou coroa. Agora, investir para 10 anos, aí a probabilidade está ao teu favor, entendeu? Então, acho que tem que encarar a renda variável como uma dinâmica própria. Ela, dentro de uma caixa de instrumentos, uma caixa de ferramentas, você tem uma furadeira, um martelo, uma chave, cada uma tem uma maneira de ser usada e um objetivo. Então, a gente precisa... Não dá para encarar todos os investimentos como se eles fossem a mesma dinâmica. Senão você vai acabar querendo colocar um parafuso com um martelo. Então, não vai funcionar. Então, precisa encarar a renda variável
como um tipo de investimento com uma dinâmica muito diferente de renda fixa. E ela tem a vantagem do tempo, é importante isso. Só. Dentro dessa colocação aí do Juliano, Juan, eu acho que a gente tem, nós 5 aqui, temos uma opinião quase, acho que unânime, né, de que, de fato, tem um desconto muito grande na Bolsa, né, que é de fato, uma oportunidade interessante. A gente tem sempre sugerido para os clientes nossos que entrem em Bolsa, obviamente, aqueles que conseguem conviver com volatilidade, porque tem aquele cara que a Bolsa cai 2%, 3% no dia, se ele vê a rentabilidade negativa, ele fica sem dormir. Então, esse não tem como conviver com isso, né? Então, para aqueles que têm, a gente sempre sugere que, de fato, seja uma oportunidade, é um momento interessante de entrar em Bolsa. Mas aí entra o seguinte ponto, né? Dentro de Bolsa, a gente falando aqui de fundo, especificamente de fundo, né, que é o caso do RPPS, a gente tem fundo ações livres, a gente tem fundo dividendos, a gente tem fundo small caps, a gente tem uma série de diferentes perfis. Tem fundos passivos, né, que vai ali só acompanhar o índice, enfim. Como é que você tem enxergado isso? Assim, se tem algum desses que entre essas linhas, né, esses segmentos, né, dentro dos fundos de ações, são mais recomendados para o momento? E a segunda pergunta é, se o RPPS que está, por exemplo, iniciando agora, está aumentando a posição dele em ações, ele escolhe um desse tipo de fundo, small caps, ou ações livres, ou dividendos, e coloca o recurso lá, ou ele consegue, ou é melhor ele fazer também uma divisão dentro de ações, né, com um pouquinho em cada um? Olha, na minha opinião, Vitor, assim, o nosso universo de ações no Brasil, infelizmente, das ações investíveis, ele é muito pequeno, tá? Então, quando você vai fazer esses clusters, né, de ações small cap, ações livre, Ibovespa ativo, valor e crescimento, na realidade você vai encontrar ou deve encontrar uma interseção muito grande entre ativos dentro dessas categorias, tá? O fato é que se você fez, né, o seu trabalho de constituição de portfólio, né, e chegou à conclusão que você quer ter bolsa, né, eu acho que antes de você entender a, a categoria do fundo, né, obviamente que a categoria do fundo muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, te dá um cheiro de qual é o seu risco em relação ao índice, tá? Não é o seu risco absoluto, mas é o seu risco relativo ao índice. Mas eu acho que tem uma etapa anterior, de você entender primeiro como é o processo de investimento do seu gestor, tá? O quão disciplinado ele é e como é que ele e a equipe eles se portaram, né, em situações adversas. Porque vamos falar que você pode ter um processo de investimento muito bem estruturado no papel, só que não basta você ser muito inteligente e muito organizado. Você tem que ter um processo onde existe uma mitigação de risco, onde tira a responsabilidade da decisão de apenas uma pessoa. Onde é que eu quero chegar? Às vezes, você leva um tombo, tá? e o teu gestor ele não tem um psicológico adequado, né, para superar determinadas situações, né? Então, eu acho o seguinte, histórico de fundo interessa, né? Consistência de retornos interessa, manutenção de equipe interessa, tamanho de equipe interessa, tá? E o processo de investimento, você tem que entender como é que é o processo decisório, né? Porque dentro de processo de investimento existem algumas maneiras de você mitigar esse risco, tá? Da decisão ficar concentrada em uma só pessoa, né? Depois disso, né? Obviamente que você vai encontrar uma carteira onde você perceba, né, que você possa diversificar estilos de gestão. Então, tem aquele gestor onde ele quer ter uma carteira mais procíclica de crescimento, existem gestores muito focados em valor, que tem ali um tempo para as suas apostas maturarem. A categoria, particularmente de small caps, ela ficou muito interessante, porque antigamente, por exemplo, as pessoas diziam assim, poxa, as ações de small caps são ações fora do radar, extremamente descontadas, mas alguma hora elas vão entrar no radar e vai ser precificado adequadamente. Mas vamos lembrar que antigamente
o investidor ele tinha um custo de oportunidade na casa de 15% ao ano, né? Uma Selic ali perto de 15% ao ano. E se essa ação small cap ela não maturasse, né, em pouco tempo, né, valeria a pena muito mais ter ficado no CDI tendo o mesmo retorno, né, ou tendo a certeza desse retorno. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, né, a própria conjuntura e esse custo do dinheiro baixíssimo, a gente está vendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tornou a categoria small cap extremamente interessante, né? Porque você pode efetivamente esperar um pouco mais de tempo dela maturar, né? Você pode esperar um ciclo de investimento que a empresa está fazendo de 2, 3 anos maturar e efetivamente isso tudo ser incorporado nos seus preços, tá? Mas o fato eu acho que, assim, pegando só um gancho do que o Juliano estava falando, a gente efetivamente bolsa entra com um efeito diversificador importante para o investidor, né, de maximizador de retorno, obviamente que também agrega uma componente de risco a mais no seu portfólio. Você faz um levantamento da bolsa, né, desde 69, e aí eu vou pegar o que você falou do passivo da RPPS, passivos no mínimo aí de 15 anos. O investidor que desde 69, né, ele investiu em janelas de 15 anos, tá? Seja de 1970 a 1985, de 1990 a 2005, esse cara ele teve, na média, um retorno ao ano de inflação mais 6%. Isso só o índice, não estou dizendo que isso é um gestor ativo qualquer. Tá? Isso é só o índice. Se você fosse alocar em bolsa de uma forma passiva no índice Bovespa, qualquer RPPS teria batido meta atuarial colocando seus ativos em renda variável de uma forma passiva. E mais, a mais bem-sucedida de todas teria um retorno médio de inflação mais 11,5%, tá? E a menos bem-sucedida teria um retorno médio de inflação mais 0,5%. Onde é que eu quero chegar? Não somente existe essa componente para a RPPS de entender que se bateu meta atuarial nesse período, em períodos longos, né, mas também houve uma suavização de risco, tá? E mais, o cara ele pode ter resgatado o dinheiro dele depois de 15 anos no pior momento que a Bolsa esteve no Brasil. Vamos lá, novembro de 2008, o olho do furacão da subprime. Tá? Ele teve inflação mais 0,5%, ele preservou o capital dele. Ele não teve destruição de valor. Tá? Então, a Bolsa ela não só maximiza retorno, mas, no longo prazo, né, ela suaviza risco e preserva capital. Tá? Então, daí a importância, efetivamente, quando a gente fala, a gente recomenda a Bolsa no longo prazo, existe levantamento, existem estudos, né, que corroboram isso. Não é simplesmente uma forma, né, do gestor chegar, poxa, me deixa trabalhar, que isso aí vai maturar no longo prazo. Né? Não, a gente está baseado em estudos científicos para comprovar essa agregação, esse retorno agregado ao portfólio, tá bom? Tá. Eu vou ver alguns registros aqui de algumas perguntas. O Aelmo, né, de Pacajus, aqui no Ceará, inclusive, obrigado a Aelmo ter participado sempre aqui com perguntas interessantes. Ele até acho que a gente comentou um pouco aqui essa questão de crescimento, se mais quem mais vai sofrer são as small caps, e sobre o mercado interno ou externo. Né? Eu vou já falar sobre BDR complemento. Mas, Luiz, eu queria passar aqui para ti, acho que aqui é uma pergunta mais macro, mas como isso pode afetar aqui o mercado, a Bolsa. Né? O Flávio Rodrigues, também de Salgueiro, aí, amigo nosso, tem perguntado sobre essas injeções de recursos na economia. Né? Em 2008, os bancos centrais mundiais tiveram uma atuação muito forte com política monetária. Né? Isso meio que quase esgotou. Né? Então, a gente tem visto uma atuação agora muito mais do lado de política fiscal. Ele pergunta quais seriam o resultado dessas políticas. A Edeilma, de Jupi, também em Pernambuco, ela pergunta se não era de fortalecer a economia através de reforma tributária. Especificamente, ela fala aqui sobre taxação de fortuna. Né? Eu acho que isso não vai caminhar agora. Né? E aí a gente tem... como é que tu vê essa atuação do governo, aí nesse lado de política fiscal, que pode afetar, como isso pode efetivamente mexer aqui com o mercado? Até te pedir que fosse bem sucinto aí nessa resposta,
porque eu já ia te fazer com a segunda pergunta da Patrícia, que é se ela está perguntando se é viável fazer a recomposição da carteira em renda variável mediante as desvalorizações ocorridas em março, né? Ou seja, a gente trocar aí entre ações. E o Flávio me corrigiu aqui, desculpe, Flávio, porque acabei confundindo aqui, não é o de Salgueiro, o Flávio é de Manaus, no Amazonas. Mas, Luiz, aí essa questão, então, as duas perguntas, a questão de política fiscal, né, como isso deve afetar, e aí se é viável fazer essa recomendação, essa recomposição dentro da renda variável nesse momento. Tá joia? Ótimo, ótima pergunta. Antes de entrar nessa questão, com relação ao que o Juan falou, da importância do horizonte de longo prazo na Bolsa, a gente aqui a empresa foi fundada em 1997, a gente tem 22 anos e a gente tem cotas registradas nesse período e a performance supera em muito o CDI, o Ibovespa, o dólar, a inflação no período. Isso é uma prova. A gente, só para vocês terem ideia, de 97 até 2002, praticamente todos os anos a gente teve uma crise na Bolsa que caiu mais de 20%. Então, a gente passou por essa crise mais recente agora também de 2014, 2015, 2016, e mesmo com todos esses problemas ao longo dos anos, desses 22 anos, o resultado acumulado ainda é bastante superior às alternativas. Tá? Essa questão que o Flávio coloca é fundamental, né? A gente sabe que a questão do apoio do governo, principalmente nas áreas mais sensíveis da economia, é fundamental. É para isso que a gente tem o Estado, e a sociedade precisa ser solidária nesses momentos, e até para evitar uma disrupção maior social, né? Os programas no mundo todo são impressionantes, né? São percentuais do PIB em termos de gastos públicos, e isso vai ter uma importância no curto prazo e no longo prazo. O que é mais crucial para a gente acompanhar é justamente os impactos de longo prazo desses programas. Isso é uma dívida que vai ter que ser paga em algum momento e vai ser paga com impostos. Tá certo? Então, a gente teve na saída da crise de 2008 também um programa fiscal de incentivo, principalmente com o BNDES, muito forte. Isso foi importante para aquela recuperação, mas, infelizmente, a política fiscal e monetária ela não voltou no momento adequado, e você acabou espantando aí, deteriorando as contas fiscais do país e espantando os investidores e o mercado, principalmente o mercado externo. Isso levou a uma depressão, aí a recessão econômica de 2014, 2015, 2016. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é um risco, efetivamente, que a gente precisa acompanhar de longo prazo, mas vai ter um efeito, com certeza, de curto prazo importante na hora que essa questão do vírus ele for mais equacionado, né? E parece que as informações todas que a gente tem é de que o vírus tem um período de vida de 3 meses, depois a velocidade de contaminação ela cai e você consegue voltar ao normal, né? A economia volta à atividade, e esse incentivo vai ter. Eu estava vendo agora, hoje de manhã, algumas notícias, do FMI parece estar projetando um crescimento econômico de 6% para o mundo em 2021. Né? Isso dá uma ideia de como a economia vai aquecer a partir dessa injeção de recursos públicos aí que vai ter no mundo todo. Tá? Com relação à questão da rebalanceamento, com certeza. Eu não acho que isso deve ser feito de forma muito recorrente, frequente. Eu acho que uma vez a cada 6 meses me parece sensato. E recompor naquele percentual que vocês entendem que, conjunto com vocês, fazem esse trabalho muito bem aí na Lema, né? Você tem que ter uma alocação que seja sustentável, adequada, e que dê conforto aí para os gestores de cada fundo de conviver em períodos de alta volatilidade, né? Infelizmente, a gente vê aqui na média, os institucionais não têm
essa prática de recompor na baixa os percentuais, o que, quando você faz análise histórica de desempenho de portfólio, é um grande ferramenta de criação de agregação de valor para esses portfólios de longo prazo. A grande vantagem do investidor, né, como diz Seth Klarman, é a capacidade de ter horizonte de longo prazo, né? Quem tem essa possibilidade de ter horizonte de longo prazo, com certeza tem muita vantagem aí na alocação de investimentos, e uma forma de explorar isso é fazer esses rebalanceamentos. Eu vou, até em função aqui já do horário, o Carlos, ainda para registrar aqui, o Carlos Fernandes perguntou aqui sobre a questão da redução da produção de petróleo, né, que foi um acordo feito ontem, lá entre a Arábia Saudita e Rússia. Como é que isso pode impactar a Bolsa, né? Eu vejo aqui muito mais isso, pelo menos a princípio, falando especificamente de Bolsa, muito ainda concentrado em Petrobras, né? Mas se quiserem comentar, e aí eu queria deixar aqui a Ritiele, de Açailândia, no Maranhão, também fez uma pergunta aqui sobre título público, né? Para quem já tem aplicação em Bolsa, se não seria bom, no momento, para tentar chegar mais perto da meta atuarial, comprar em TNB, né? E aí acho que a gente foge um pouquinho do nosso assunto aqui de renda variável, mas eu deixo esses dois pontos se vocês quiserem comentar. E aí, mais a pergunta que eu acho que está mais relacionada a gente aqui veio do João Leão, lá de João Pessoa, que é sobre a questão de BDR, né? Eu ia também fazer essa pergunta para o final. Com relação ao BDR, ele pergunta o seguinte: se o timing, né, se a hora de comprar o BDR já passou, esses fundos BDR, ou ainda são bons ativos para a hedge, né? E aí ele complementa que já que o dólar recentemente deu uma pancada e aparentemente vem se estabilizando, né? Ele até deu uma recuada boa aí, o dólar nos últimos dias, né? Mas chegou lá a 5,30, chegou depois aqui agora a 5,5, mais ou menos. Mas eu queria deixar isso aqui no ar, né? Uma questão de petróleo, uma questão de BDR, essa de NTNB. E eu já queria passar aqui para vocês, para a gente já, quem quiser comentar aí sobre isso, e a gente já passar até para as considerações finais aí em função do horário. Luiz, já que você levantou... Eu levantei, porque aí eu concluo, eu faço só uma observação sobre o petróleo, que eu já falei, e concluo a minha participação. Só para vocês terem, essa questão do petróleo é interessante, né? Porque a gente falou da questão de calcular o preço da empresa. Uma empresa como a Petrobras, o principal variável que determina o valor dela é o preço do petróleo, né? E você até complementou dizendo que as empresas que sobrevivem nessas crises, né, elas tendem a se beneficiar. E é exatamente isso que vai acontecer nessa indústria de petróleo, né? Você tem $20, $25, $30, você tira do mercado vários produtores, principalmente de gás de xisto, que é o grande produção que deslocou os outros produtores de baixo custo no mundo. Mas eles têm um custo mais alto de produção. Então, esse preço baixo aí durante algum tempo, no médio e longo prazo, beneficia a Petrobras, porque o óleo do pré-sal ele tem um custo baixo, né? O ponto de equilíbrio que eles já divulgaram na Petrobras é de $20, né? Para você pagar todos os custos e ainda ganhar dinheiro. Então, eu acho que esse acordo aí dos países vai ser bom. E mesmo assim, essa circunstância aí, esse estresse do mercado, também no médio e longo prazo, eu acredito que vai ser bom para a empresa. Essas são minhas considerações. Obrigado aí pelo convite. E beleza, espero eu que aí agradeço, novamente Luiz. Contribuir com vocês. Valeu. Deixa eu só pegar um... Juan, fica à vontade. Desculpa aí. Não, só queria pegar um gancho do Luiz Fernando. Eu acho que, assim, óbvio que o petróleo ele influencia a Bolsa, né? Quando você considera a Petrobras, por exemplo, tendo 10% do índice, né? E sendo ativo extremamente sensível ao preço do petróleo, tá? Esse acordo que a OPEC mais fez, né? Eu vejo no preço do petróleo uma assimetria de risco favorável para valorização, para maior valorização. Por quê? Né? Efetivamente, como o Luiz Fernando falou, a gente ainda não viu nenhuma, fora esse acordo recente da OPEC+, a gente não viu nenhuma retirada de capacidade, porque o custo marginal era muito maior do que o custo de operação. Tá? Obviamente, os produtores de gás de xisto, que têm esse custo muito mais elevado, eles não podem operar, né, no longo prazo com esses níveis aí, com o Brent na casa de $32, né?
e, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser o fiel da balança na questão do equilíbrio da oferta e demanda, o que deve levar os preços para cima. Essa indústria, particularmente de shale gas, né, ela já tem muita venda contratada e redeada até final do ano. Então, efetivamente, a retirada de capacidade dessa indústria, ela vai se dar, e eu acho que a expectativa de algumas consultorias internacionais, principalmente no começo do ano que vem. Então, só para dizer que sim, existe uma simetria de risco favorável ao preço do petróleo para cima, para uma valorização, os ativos relacionados a petróleo, como Petrobras e, por consequência, o índice, tem aí um vetor, né, de valorização, né? Mas também eu acho que vai ser de uma forma bastante gradual. Isso sem entrar também na questão do próprio, como é que a demanda foi estruturalmente afetada depois dessa questão do coronavírus, porque aconteceu tudo de uma vez. Teve coronavírus, teve ali o imbróglio entre Arábia Saudita e Rússia, né, onde isso efetivamente derrubou o preço de uma forma muito agressiva, né? Então, existe essa assimetria, é difícil entender agora qual é o ponto de equilíbrio do petróleo, porque a gente está tentando entender também para onde vai esse balanço de oferta e demanda. Tá? Mas sim, eu vejo como um ativo bem posicionado, com drivers muito interessantes para valorização. Tá? Lauter? Bom, vamos lá. Eu anotei algumas coisas que eu fiquei de fora aí no andar da discussão que eu acho que é importante colocar, tá? Primeiro, eu esqueci de responder a pergunta do João, né? Quando é que a Bolsa volta aos 120 mil pontos, né? Então, eu anotei aqui... 100 mil, é mais fácil, era só 100. 100 mil pontos, né? Eu anotei que vai ser no dia 18 de janeiro de 2000, não tenho a menor ideia, né? Não dá para saber. Mas os analistas da XP, a gente tem sim uma perspectiva de um segundo semestre bem forte, tá? Até se vocês olharem perspectivas de PIB para o ano que vem, já são PIBs ali até, tem gente falando em 5,5%, né? Então, a gente imagina que a Bolsa acompanhe esse crescimento, se tudo der certo, para o ano que vem ela deve voltar. Então, mas não dá para saber, tá? Não dá para se comprometer aqui com data. Outra coisa importante que eu acabei não respondendo, mas que acabou ficando lá com o Juan, a gente na plataforma da XP para a RPPS, a gente tem lá, acho que a gente está com 17 fundos de renda variável, se somar os de investimento no exterior de ações, já são quase 20 fundos de bolsa, né? E a gente não tem nenhum setorial. Small cap ou construção civil, consumo, energia, que a gente vê que alguns RPPS têm. E aí vai muito em linha com o que o Juan colocou, né? A gente acha que a nossa bolsa ela é pequena. Então, quando você começa a fazer setorial, né, você acaba tendo interseção e você fica com pouca opção e acaba tendo que concentrar demais a carteira. E a gente tem um entendimento que aí não é nem só o RPPS, o investidor brasileiro ele não sabe o momento ideal de entrar e sair em determinados setores. A gente entende que se você paga um gestor de renda variável exatamente para ele fazer isso, né? Então, assim, todos os fundos que a gente tem são de ações livres. Claro que cada um tem uma cabeça. Uns são mais concentrados, outros são mais diversificados, outros preferem trabalhar um pouco mais com empresas menos capitalizadas, mas nenhum deles é amarrado. Então, assim, são todas ações livres, é o gestor que tem que saber se ele tem que ter uma small cap ou se ele não deve ter, né? Então, assim, a gente lá não gosta muito de fundos setoriais ou onde o gestor tem alguma limitação na gestão. Assim, até pegando um pouco o gancho do que o Juan colocou, quando eu estava muito bem explicando o small cap, né? Ele fez uma leitura aqui lá atrás, alguém viu que a small cap estava ali esquecida, em algum momento aquelas empresas iam ser observadas, iam ter um rally e aquelas empresas iriam subir, isso realmente aconteceu, né? Então, não digo ano passado, mas 2018 foi muito bom para as small caps, né? O problema é sair, né? A gente não sabe a hora de desinvestir desses setores, né? Então, quando você tem um fundo de ações livre, um gestor profissional com um time de analistas de 5, 10 profissionais, ele sabe a hora de sair de determinada empresa, né? A gente, investidor individual ou RPPS, a gente não sabe.
né? Então, assim, a gente pode dizer que a Bolsa caiu muito agora na crise. Talvez o setor que deve voltar agora mais rápido pode ser o consumo. As pessoas ficam com o consumo reprimido, podem voltar a consumir. Tá, mas e aí? Que hora que eu vou sair disso, né? Eu acho que quem tem a melhor qualificação para fazer isso é o gestor direto com os profissionais de ações livres, né? Então, o único fundo que a gente tem, digamos, entre aspas, amarrado é o dividendos. Esse sim, eu acho que é uma boa alternativa para a RPPS, né? No dividendo você fala de empresas com boa capitalização, bom fluxo de caixa, é um fundo que em tese é mais defensivo e a gente tem na plataforma, a gente sabe que dentro da composição da carteira da RPPS ele é importante sim. Então, fundos de ações livres de diferentes gestores já é suficiente para ele ter uma diversificação que vai ter ali dentro small cap, vai ter consumo, vai ter construção civil, vai ter vários tipos de ações. Então, matei essa. Sobre a pergunta de NTNB, né? Então a gente vê muito isso na XP também. A gente disponibiliza a mesa institucional, a mesma mesa que a gente atende banco, asset, fundações, a gente também disponibiliza para a RPPS. A gente viu um movimento forte nos últimos dias de RPPS maiores, né, procurando títulos públicos direto. Acho sim uma boa alternativa, principalmente agora que as taxas das NTNB subiram bastante, né? O RPPS está acostumado a capturar isso dentro de fundo, né? Então ele vai ou para o IMAB, ou ele alonga para o IMAB 5+, ou ele se incuta no IDK2 no IMAB 5, mas o título público direto dá a chance dele pegar exatamente aquela melhor relação de inflação implícita, vencimento, taxa, né? Então, por exemplo, se você identifica que a NTNB 2024 está com uma taxa de PCA mais 5%, que quase chegou lá, e é um bom retorno para que você teria na sua carteira em relação à sua meta atuarial, você não precisa pegar o IMAB que você vai ter que levar junto com a 24 a 2050, 2045, ou levar também as mais curtinhas, né, 2022 e tal. Então, assim, título público direto você tem a opção de travar exatamente aquela taxa, o vencimento que você escolheu, fora que você sai dos custos do fundo, né? Você não paga taxa de administração, você não paga taxa Ambima, auditoria, CVM, que são custos que estão embutidos dentro da estrutura de fundo. Então, eu acho que é uma boa alternativa sim para a RPPS. E para finalizar aqui as perguntas, a pergunta do João, lá de João Pessoa, um abraço para o João, né, o cliente nosso, perguntou sobre BDR, né? Então, para mim é muito fácil responder para o João, dado que ele tem outros fundos com a gente, até de investimento no exterior. Eu não acho que é o final do BDR, eu acho que o BDR é uma categoria importante, a gente na XP não tem, né? Mas a gente tem fundo de investimento no exterior, né? A gente tem um fundo Morgan Stanley, que é um fundo de ações livre global, né? Que tem mais ou menos o mesmo racional. Você tem ali o impacto da valorização das ações lá fora e tem o impacto da valorização do câmbio. O nosso fundo, por exemplo, do Morgan Stanley, né? Ele rendeu 7% em março, né? No mês horroroso. É porque a bolsa lá fora foi bem? Não, a bolsa lá fora também foi mal. Mas o câmbio subiu tanto aqui, né, que ele acabou compensando ainda de forma positiva. A gestão ativa do gestor lá fora não caiu tanto quanto a bolsa, né, o S&P, né, e ainda assim ele teve um impacto positivo do câmbio. Então, assim, para ele que já é até cotista do fundo, é muito melhor você ter um fundo de ações livre, um fundo de gestão ativa, do que ficar um pouco no BDR que você acaba ficando amarrado. Mas não acho que é uma categoria que deve ser deixada de lado, né? Para os RPPs que não conseguem ou não querem acessar investimento no exterior, ou não tem ainda progestão, ou ainda não conseguem entrar nessa categoria, o BDR ainda é uma alternativa. E para o João, talvez seja até uma hora de, caso ele esteja preocupado com o câmbio, né? A gente viu ali que a gente não acha em nenhuma projeção diz que o câmbio pode voltar a 4, como a gente tinha, né? A projeção do Foco, a gente está falando de 4,60, mas uma alternativa seria um fundo de investimento no exterior com hedge cambial, né? Então você trava o câmbio ali em torno de 5 que a gente está e tenta ganhar com a valorização das ações lá fora, que aí muitos analistas é quase que unânime que a recuperação na bolsa no exterior vai acabar sendo até mais rápida do que a nossa por aqui. E aí, para finalizar, vou agradecer o convite do Vitor, agradecer aos colegas aí que participaram junto comigo, e aproveitar e pedir para o pessoal que tá assistindo a gente pelo YouTube. A XP também tem feito algumas lives, convidado alguns gestores para falar também, aproveitar aí a audiência do Vitor para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal lá, XP RPPS, que aí a gente também
podemos entrar em algumas outras lives que a gente tem feito ao longo dessas últimas semanas. Então, obrigado a todos, um abraço, qualquer dúvida a gente está à disposição. Beleza, é só passar para o Juliano, eu tenho de fato acompanhado aí, lá tem algumas, né? Participei de algumas, realmente é uma outra oportunidade aí para quem está nos acompanhando também de ver outras opiniões, né? Mas, Juliano, vai lá. Vou concluir aqui, Vitor, colocar uma posição, acho que a gente tem aqui um tema super rico, que é da estratégia da gestão, inclusive, dos fundos de ações. E aí o que o Lauter coloca, tem pontos muito legais que ele colocou, por exemplo, lá, o gestor ele tem a flexibilidade de saber em qual setor entrar e qual setor não entrar, porque realmente é o trabalho do gestor. No entanto, acho que é fundamental que o RPPS, ou o cliente em geral, ao investir num fundo de gestão ativa, procure entender que tipo de alfa ou que tipo de diferencial que aquela estratégia se propõe a fazer. Tá? Aqui é no sentido de você, ao contratar um profissional, dado que você tem uma amplitude, um leque muito grande de profissionais para fazer aquele trabalho, entender que o que aquele gestor em específico ele tem de diferencial ou tem de melhor do que a média de mercado. Tá? E aí tem várias estratégias que são todas muito válidas. Por exemplo, a estratégia de investir em empresas de dividendos, que são empresas mais sólidas, é uma estratégia super válida. Você tem estratégias desde vou investir apenas em alguns setores, vou concentrar a minha carteira em poucas empresas, vou ser ativista, vou ser passivo, vou investir no exterior, vou investir em empresas pequenas. Então, tem muitas estratégias válidas. Tem poucas que a gente conseguiria aqui falar que não são tão válidas. Eu acho que a comum que a gente acaba encontrando é de apostar que um gestor tem a capacidade de prever o futuro. Tá? Isso não existe, né? Nenhum gestor vai conseguir acertar o timing. Então, por isso a gente acaba com um pouco de ressalva, e a gente vê isso de alguns clientes, inclusive, que tiveram más experiências com qualquer tipo de gestor que se propõe a falar, tem uma carteira livre, sem nenhuma restrição, mas que isso na prática significa não tem uma estratégia clara. Eu vou no feeling aqui e encontrar uma ação que eu acho que vai subir nos próximos meses, ou que acho que esse ano é o setor tal que vai ir bem. Então, a gente tem uma grande ressalva nesse sentido de não ter uma estratégia definida, mais do que falar se uma estratégia é melhor do que a outra. Mas existir uma estratégia te dá uma disciplina e te ajuda a explicar por que cargas d'água aquele gestor vai conseguir gerar um retorno melhor do que a média. No nosso caso, por exemplo, super breve, mas a gente tem duas estratégias desde 2008 que vem funcionando muito bem. Uma focada em dividendos, que nos dá uma clareza muito forte de empresas muito sólidas que entregam proventos de maneira recorrente, e tem uma razão pela qual essas empresas performam bem e são defensivas. Essa geração de caixa recorrente ajuda a própria estratégia do fundo. Agora, e a gente tem uma outra estratégia que é de small caps, que não é simplesmente eu vou comprar empresas pequenas, mas sim eu vou comprar, né, uma estratégia atrelada mais a valor, vamos procurar empresas que menos gente está olhando. Na nossa visão, quando a gente vai se propor alguma estratégia específica, eu não acho que a 4.1 Investimentos aqui, ela é necessariamente mais inteligente do que o resto do mercado, ou que nós temos mais sistemas. A gente está lendo os mesmos jornais, a gente tirou o mesmo CFA, a gente tem o mesmo terminal aqui, a gente fala com as mesmas empresas, com as mesmas pessoas. Então, a nossa capacidade não é de prever melhor o futuro, mas sim, acho que a nossa estratégia se resume a encontrar coisa que pouca gente está olhando. Então, ao olhar small caps, talvez ter esse cuidado, esse zelo de saber diferenciar o que é uma small caps pelo simples fato dela ser pequena e o que é o que a gente chama de small caps pelo fato dela ter menos gente olhando e a probabilidade dela estar mal precificada é maior. Acho que investir numa empresa simplesmente porque você vai torcer para aquele ticker subir ou porque as notícias vão ser positivas, então eu acho que o mercado vai fazer aquele preço andar, é uma estratégia um pouco fraca. Agora, investir numa empresa na qual você entende, faz valuation, e você vê um preço divergente, por algum motivo claro, e aí às vezes muito mais fácil quando tem menos gente olhando, menos gente tradando, gente que nem consegue comprar aquela empresa porque ela é pequena, aí você tem uma oportunidade mais clara. Então, saber exatamente que estratégia que cada gestor está tendo, acho que é fundamental aqui nessa ideia. E, obviamente, que também saber que uma estratégia passiva, a gente fala que é passivo, mas ela é concentrada numa carteira específica. Então, comprar o Ibovespa
é quase como pagar um gestor para comprar 60 empresas que estão lá dentro com uma concentração relevante. O Luiz Fernando colocou, a gente tem as 5 maiores empresas do Ibovespa, são metade do índice. Então, não existe passivo de não tomar uma decisão em qual empresa escolher, em qual empresa eu vou investir. Todo mundo vai escolher as empresas. Você vai chegar isso para B3, fazer um índice com uma regra clara, mas que é super concentrado, que é o Ibovespa, mas é uma carteira de empresas, ou deixar um gestor escolher outras empresas que não são aquelas. Aí você dá liberdade para ele, acho que é fundamental só saber se o gestor tem uma estratégia ou se o gestor vai no feeling aqui. No nosso caso aqui, todo mundo que está compartilhando o painel aqui comigo, eu acho que as estratégias são muito bem definidas, né? A Finacap e a Sul América tem a sua disciplina de seguir uma estratégia, aonde comprar e por que comprar. Nada é feito a esmo. Mas acho que esse é um comentário, porque o debate aqui seria muito rico nas várias estratégias válidas aqui de renda variável. Só um complemento, especificamente da nossa expertise, a gente tem uma expertise muito forte em dividendos e small caps, que eu queria compartilhar. E, por fim, agradecer, Vitor, mais uma vez aqui o convite, parabenizar essa dinâmica que vocês estão promovendo, acho que é super válida, acho que todo mundo da RPPS merece receber um conteúdo de qualidade como esse aqui. E obrigado, Luiz Fernando, o Juan e o Lauter aí por compartilhar o painel. Aí, Vitor, é uma sugestão aí para tema, viu? Qual? Essa que Juliana acabou de concluir agora, a conversa sobre os estilos de gestão. Pode ser. Pode ser. A gente inclusive, aqui, né, só para registrar, a EDI, que já tinha comentado, né, de Jupi sobre a questão fiscal, ela fala que não seria hora de fazer uma retrospectiva, né, considerando que as projeções econômicas do atual governo não corresponderam ao esperado, mesmo antes da crise, seria hora de fazer novas perspectivas, né? A gente comentou sobre isso, EDI, eu até coloquei a primeira tela lá no comecinho, que de fato as expectativas hoje já são completamente diferentes do que eram, né? Agradeço ao Eliomar, presidente da ANEPREM, também tem nos acompanhado aqui, fala sobre a questão da expectativa de redução de produção de petróleo, a gente também comentou, porque com o aumento no valor foi que as ações da Petrobras caíssem, né? Mas na verdade elas já vinham na semana passada, já tinham subido bastante com essa expectativa, né? Então acabaram tendo uma realização de lucro. Registrar ainda aqui a Patrícia, novamente comentou, né, parabenizou aqui, eu agradeço. Ela fala que alguns conselheiros, já escutei de alguns conselheiros que esse longo prazo é uma desculpa dos gestores de recursos. Na verdade, os conselheiros não falam, também não aparecem para agradecer os gestores quando a bolsa, o fundo sobe 50% no ano, né? Mas quando cai, sempre aparece. Mas, Patrícia, também deu uma sugestão aqui da live sobre a questão de operacionalizar a compra direta de títulos públicos. Não sei qual o município da Patrícia, ela sempre também está aqui, contribui com a gente, por isso eu não citei. O Lauter já se dispôs aqui no chat a enviar esse manual de títulos públicos. Vou até passar, Lauter, como foi aqui no Zoom, tem gente no YouTube que não está vendo, né? O Lauter disse que se ela mandar um e-mail para rpps@xpi.com.br, ele manda o manual de títulos públicos. Então, quem quiser aí, tiver no YouTube também, né? rpps@xpi.com.br, o Lauter pode mandar aí esse manual, mas fica como sugestão aqui de mais um assunto. Luiz aí, junto com o Juliano, deram mais uma sugestão. E aí eu queria já aqui, para a gente finalizar, lembrar o pessoal que na quinta-feira a gente tem outro, nesse mesmo horário, às 10, né? Vamos falar lá sobre a questão de finanças comportamentais. Acho que é importante nesse processo de tomada de decisão de RPPS, principalmente nesse momento. Agradecer, Juan, Lauter, Juliano. Obrigado aí, gente. Né, pelo tempo aí. A gente acabou, inclusive, alongando. Acho que essa foi a live mais longa, mas eu acho que o assunto fluiu bem. Aí a gente conseguiu, acho que, passar pelas perguntas que eu tinha feito, as perguntas de todo mundo, e trazer um pouco mais, pelo menos eu espero, né, um pouco mais de tranquilidade aí para as pessoas que estão assistindo, porque as expectativas nossas, de todos aqui, são positivas, né? Acho que o pior já passou, daqui para frente, acho que as perspectivas realmente são boas. E aí, só para finalizar, quem ainda não curtiu, nem não se inscreveu lá no canal nosso da Lema, no YouTube, se inscreve lá, Instagram também, Facebook, né? Lema Consultoria, a gente está sempre com conteúdo, sempre voltado para a RPPS. Tá bom, então, meus amigos? Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, hein, viu? Até o final. Valeu, um abraço a todos aí. Até a próxima. Valeu. Próxima. Tchau. Tchau.